Bem-vindos à segunda temporada do podcast Hora H2O, apresentado por Alexandre Agostinho. Desfrutem! Caros ouvintes e caros ouvintes, estamos no ar para mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje será um episódio um pouco diferente do habitual, do nosso formato habitual, do nosso formato de notícias ou de entrevistas. Eu irei utilizar este episódio para fazer o anúncio de uma decisão que tomei muito recentemente e irei explicar o porquê desta decisão e comentar um pouco do que se passou e para as pessoas também terem outra perspectiva de como as coisas realmente funcionam. Como todos sabem, eu sou presidente da Associação de Natação do Algarve e recentemente decidi demitir-me do cargo. Foi uma decisão muito, muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de honrar os seus compromissos e também tive uma carreira como nadador muito complicada em que tive que batalhar muito e trabalhar muito e nunca desistir, e foi uma das coisas que eu aprendi com a natação, foi nunca desistir. E esta decisão, pronto, eu de certa forma, o meu mandato ainda tinha mais de 1 ano e meio, e pronto, sinto um pouco que desisti, mas houve uma série de fatores que pesaram muito e me levaram a tomar esta decisão. E como já disse anteriormente, vou utilizar este episódio para falar um pouco sobre as razões que me fizeram tomar esta decisão, para dar aos nossos ouvintes uma perspectiva diferente sobre este tipo de função que é ser dirigente, que também é muito importante para a natação. Não é só os nadadores ou os treinadores, dirigentes também têm uma função muito importante para o desenvolvimento da natação, e eu com esta experiência que tive já tenho outra perspectiva, e eu gostava que vocês também tivessem a mesma perspectiva, e que é um cargo que não é nada fácil, e espero que depois deste episódio consigam ver os nossos dirigentes com outros olhos e se calhar também respeitem um pouco mais, porque é como eu disse, é um cargo muito, muito complicado e complexo. Começando pelo início, porquê de eu ter abraçado este projeto e este desafio, vou ser sincero, foi uma coisa que eu nunca pensei fazer e muito surpreendentemente aceitei a proposta que me fizeram. Pelo que sei, depois do último mandato do Paulo Amaral, que era o antigo presidente da Associação de Natação do Algarve, estavam com algumas dificuldades em arranjar uma nova lista para se candidatar. Havia a Carla Mendes, que é a vice-presidente da associação, que fazia parte da outra direção, que estava interessada. O João Barba também estava interessado em pegar na associação, só que eles queriam um nome sonante da natação algarvia. Eu penso que em conversa com o Paulo Costa, o treinador da Portinado, falou no meu nome e eles acharam muito importante e acharam interessante que um nadador internacional, um dos poucos nadadores internacionais que o Algarve teve, pudesse fazer parte da direção, e fizeram uma proposta. Eu ainda pensei uma semana, penso que foi uma semana, porque, como disse, nunca tinha pensado exercer um cargo como presidente, mas eu estava um pouco desligado desde que me reformei da natação em 2016. Estava um pouco desligado da natação e eu tinha muitas ideias para mudar a natação. Depois de pensar um pouco, achei interessante este cargo, porque conseguia pôr em prática essas ideias que adquiri durante toda a minha carreira, e depois também me levou ao contacto novamente com a natação. Como disse, já não estava ligado, já estava completamente fora da realidade da natação, e tudo isto ajudou-me a reativar este contacto com a natação, que é o desporto que me fez a pessoa que sou hoje e que tanto me deu na vida. E tudo isto pesou depois na minha decisão em avançar para esta candidatura. Depois de vencer as eleições, as eleições foram em dezembro de 2016. Em janeiro de 2017 tivemos a tomada de posse em Portimão, em que também tivemos presente o atual presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva, e que desde já
Agradeço a sua grande ajuda. Ele, sempre que eu precisei, a Associação de Natação do Algarve, sempre que precisaram, ele esteve lá para nos ajudar e foi uma das coisas que conseguimos logo tratar nesse dia da tomada de posse, em jantar depois, foi reativar ou trazer de volta as placas eletrónicas que era uma coisa que o Algarve já não possuía há 3 ou 4 anos e era uma grande lacuna nas competições e no desenvolvimento da natação no Algarve. E em conversa conseguimos arranjar uma maneira e uma solução mais económica, porque este também foi um dos grandes problemas que me deparei quando entrei na associação, foi o estado económico da associação. Estávamos num enorme buraco, mas foi, como disse, foi uma maneira mais económica para conseguirmos arranjar as placas, conseguir dar à natação algarvia algo muito importante para tornar as competições mais competitivas e muito mais interessantes no Algarve. Depois, no primeiro ano de mandato, tivemos, sobretudo, um grande trabalho, como disse, para resolver os nossos problemas financeiros e tentar estancar um pouco uma ferida que era bastante grande e que, ao longo do tempo, e foi uma das coisas que estou muito orgulhoso e que posso dizer agora, que a saúde financeira da Associação do Algarve apresenta agora é muito melhor e conseguimos pagar a maior parte das nossas grandes dívidas que tínhamos quando tomamos posse. Também no primeiro ano de mandato conseguimos fazer algo, ou promover algumas atividades, como por exemplo um estágio na Alemanha com uma equipa alemã, e enviamos uma seleção regional para estagiar na Alemanha e fazer um intercâmbio com um país que tem muita cultura na natação e um grande nível. Também enviamos uma seleção ao circuito Luso-Andaluz em Granada, por exemplo, e tivemos alguns bons momentos no primeiro ano, mas também tivemos alguns maus momentos, e foi aí que eu comecei a perceber que muitas das minhas ideias, se calhar, iam ser um pouco complicadas de pôr em prática. Por exemplo, eu lembro-me de tentar fazer um torneio semanal à semelhança dos Estados Unidos, como eles fazem os dual meets entre 2 clubes. Por exemplo, imaginem, vou dar um exemplo, a Portinado contra o Loltano um fim de semana, depois o Loltano contra Faro no outro fim de semana, e fazer um campeonato muito parecido com os dual meets, sobretudo para promover o treino competitivo, que é uma das coisas que se calhar ainda falha muito na natação portuguesa, é competir um pouco mais, e isso não conseguiu andar para a frente. Houve alguma resistência por parte da maior parte dos clubes e não consegui pôr em prática. Outra coisa que não consegui implementar foram os treinos em conjunto entre os vários clubes. A ideia que eu tinha e que tentei implementar foi: todos os meses faríamos um treino em conjunto com todos os clubes da Associação de Natação do Algarve, e todos os meses seria um treinador diferente a dar o treino. Houve, como disse, muita resistência também pelo mau ambiente que existe entre alguns treinadores na Associação do Algarve, e que foi o que eu disse: vocês não precisam de ser os melhores amigos, só precisam de ser profissionais, e mesmo assim não conseguimos implementar, e penso que teria sido uma boa medida para melhorar o nível da natação algarvia. Depois chegamos à principal razão que me levam a tomar esta decisão, que me levam à demissão, que foi a mudança durante o segundo mandato de minha mudança para outro país, a nível profissional e pessoal. Decidi mudar para a Áustria, para Viena, e que tornou tudo muito mais complicado neste processo de presidência, sobretudo pela minha ausência do cais da piscina e de algumas reuniões importantes. Eu sempre tentei estar presente nas reuniões por Skype, e fizemos muitas reuniões em que eu estive presente por Skype, mas não é a mesma coisa. Também o que eu propus na altura foi tentar darmos o seguimento a esta direção mesmo comigo fora, e pronto, foi votado na direção, e tentamos fazer um teste de 6 meses. Toda a gente concordou com esta ideia, mas nunca foi a mesma coisa estar longe, e sobretudo porque, por exemplo, em competições era muito importante eu estar presente, e foi uma coisa que eu não consegui, e era impossível conseguir, obviamente.
E tudo isto depois também, e com alguma razão, levou a que alguns clubes começassem a contestar um pouco a minha ausência e, como disse, é compreensível. Depois, outro dos problemas que me parei depois de mudar para Viena foi o facto de dois elementos de direção terem saído, decidirem sair por motivos pessoais, e que depois pesou muito, sobretudo na sobrecarga de algumas tarefas que nós tínhamos na associação, porque, pronto, é como eu disse, isto as pessoas não têm noção, mas fazer parte de uma associação regional é um trabalho a tempo inteiro. Eu não tinha muita noção, mas é impossível fazermos isto sozinhos. Nós precisamos de uma equipa que trabalhe em sintonia. Temos muitas coisas e muitos assuntos para tratar e de certa forma impossível fazer sozinho. E quando esta direção começou, nós repartimos tarefas, e quando esses dois elementos saíram, tudo se tornou muito mais complicado. Entretanto, para tentar combater essa sobrecarga, criei uma comissão técnica, e foi uma das coisas que me arrependo de não ter feito com mais antecedência, foi criar esta comissão técnica, que até funcionou muito bem. Eu arranjei um diretor técnico para a natação, no Júlio Borja e no Hugo Amaral, para ajudar. E são duas pessoas que trabalharam muito bem. Depois também tentei arranjar um diretor técnico para as outras modalidades, para o polo aquático, para a natação sincronizada, para as águas abertas. E sobretudo a parte da natação correu muito bem, as outras nem tanto. Lá está, porque tudo isto são cargos que requerem muito tempo, e todos nós temos a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, e depois a nível financeiro não compensa muito. Nós não recebemos nada para fazer este trabalho, e também é como eu digo, eu de certa forma percebo o porquê das pessoas, quando começa a apertar o trabalho, saírem, porque o que é que as pessoas ganham para além de ajudar? Claro que o facto de estarmos a ajudar ao desenvolvimento da natação algarvia é muito importante, e é grande parte do porquê que fazemos isto, mas depois há um certo número de situações que as pessoas depois não têm paciência para estar a aturar, e tudo isso depois leva ao que as pessoas saiam. Eu sempre fui um presidente e uma pessoa muito compreensível, e eu sempre disse que tinha noção que nós temos a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, e que isto é apenas, vamos dizer, um hobby, e que quando não conseguissem fazer certas tarefas, para nos dizermos e tentarmos arranjar outra solução. E sempre fui muito compreensível em relação a isto, e as pessoas por vezes não perceberam que era possível resolver as coisas, mas que era preciso mais comunicação entre toda a gente, e pronto, foi um grande problema que tivemos, foi arranjar tempo e disponibilidade para tratar de todos os assuntos da associação. Nunca deixamos nada para trás, é certo, mas este balanço entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal e todas as tarefas da Associação do Algarve, foi muito complicado conseguir gerir isso. Depois, outra dificuldade que eu sinto, e sendo um presidente algo jovem, nós quando vemos a maior parte dos presidentes de associações territoriais são pessoas já, comparado comigo, um pouco mais velhas, não é? Eu tenho 32 anos e para além de mim agora, por exemplo, Coimbra também tem o Miguel Oliveira, que é um presidente ainda mais jovem do que eu, mas é um dos problemas que eu me deparei, é que enquanto jovens nós estamos numa fase da nossa vida em que o trabalho, o nosso principal trabalho é muito importante e requer um pouco mais de foco do que se calhar uma pessoa que já tem uma carreira bem consolidada, e nós nesse aspecto estamos um pouco mais em desvantagem, porque, como disse, nós precisamos de nos afincar um pouco mais na nossa vida profissional, e foi um dos problemas também que eu mais senti, foi conseguir arranjar um tempinho extra para me dedicar um pouco mais à associação, que, como disse, requer muito tempo, e pronto, como disse, foi um dos principais problemas que eu me deparei.
Falando agora de um dos problemas mais comuns e que tenho a certeza que todos os presidentes de associações territoriais e da Federação, ou qualquer presidente se depara, é a crítica. Este foi uma das coisas e um dos tópicos que já tinha noção que ia acontecer, mas que foi muito mais complicado de lidar, porque criticar é muito fácil e as pessoas, a maior parte das vezes, não sabem, não têm noção da história ou do que está a ser feito por trás. Criticar é muito fácil e muitas vezes esquecem-se que as pessoas, pelo menos nesta associação ou nesta direção, sempre deram o seu melhor e sempre fizeram tudo para agradar os clubes e melhorar a natação no Algarve, e que depois, ao criticarem e sem terem conhecimento do que realmente se passou por trás, estão de certa forma a desmotivar todos os elementos da direção, e isto foi uma das coisas que também causou muitos problemas no seio da direção. Foi a desmotivação pela crítica, por às vezes sentirmos que estávamos a ser um pouco injustiçados e não estavam a dar real valor a todo o nosso trabalho e todo o nosso esforço, e isso depois levou a muita gente a, de certa forma, desistir, e compreendo também que foi muito complicado, mas pronto, é algo que faz parte e que sempre irá acontecer. Eu só fico triste das pessoas muitas vezes terem criticado só por criticar, nunca deram, se calhar, vamos dizer, uma solução, ou comunicaram para tentar resolver uma situação de uma maneira mais construtiva. Foi sempre muito destrutivo. Eu tive, por exemplo, exemplos de pessoas que nunca puseram os pés numa reunião técnica, mas depois, em todas as competições que estavam, criticavam: isto está mal, aquilo está mal, isto é horrível, vocês não têm noção. Mas o que é que eles fizeram para ajudar a resolver a situação? Se nunca tiveram uma voz ativa no processo, como é que podem depois criticar? É isso que eu não percebo e que espero que mude. Vai ser muito complicado, mas espero que mude, porque tudo isto depois tem uma repercussão muito negativa em quem está em cima, quem está a trabalhar, e leva muito à desmotivação e a repensar o que é que está realmente a fazer, e se vale a pena, porque, como disse, é muito complicado gerir este stress. Nós temos as nossas vidas, não recebemos nada para fazer isto, e depois temos que aturar estas situações menos agradáveis. Se calhar não compensa, não é? E foi isto que muita gente sentiu nesta direção. Pondo todos estes problemas de parte e fazendo um resumo sobre esta experiência que tive, foi uma experiência, como disse, que não estava nada à espera. Eu penso que ganhei muito com esta experiência e cresci mais como pessoa. Saio de consciência completamente tranquila que tudo fiz e deu o meu melhor. Penso que toda a direção também sai com o mesmo sentimento. Claro que, pronto, houve situações que se calhar podia ter feito um pouco melhor, mas tenho noção que sempre tive as melhores das intenções para desenvolver a natação no Algarve, e tudo fiz para isso. Queria deixar alguns agradecimentos. Eu espero não estar a esquecer de ninguém e peço imensa desculpa se me esquecer. Em primeiro lugar, a Carla Mendes, a vice-presidente da associação. Ela foi o motor desta associação, sobretudo quando vim para Viena. Ela, vou ser sincero, ela fez 80% a 90% de tudo o que a associação precisava. Foi uma grande lutadora, uma grande profissional, e eu sinceramente espero que no futuro ela se candidate como presidente, porque ela merece muito e é uma pessoa que trabalha muito, muito, muito em prol da natação algarvia. Merecia ter sido tratada por vezes muito, muito melhor por parte de algumas pessoas. Como disse, foi o grande motor. Ela dá uma excelente presidente, e deixo aqui desde já o meu eterno agradecimento à Carla, porque ela foi realmente uma grande colega de direção, e muito obrigado, Carla. A Lúcia Nunes também fez um trabalho fantástico de secretaria, e que muitas vezes estava nos bastidores, mas foi uma trabalhadora incansável.
e desenvolveu um excelente trabalho. Como já disse aos 2 membros da Comissão Técnica, o Júlio Borges e o Amaral, que tiveram um trabalho excelente, e espero que a nova direção os mantenha no cargo, porque são uma mais-valia e grandes trabalhadores também. Ao Presidente da Mesa da Assembleia, Carlos Gomes, também um grande agradecimento. Também a alguns clubes, nomeadamente o Loltano Esportes Clube, que ajudou muito a associação em termos de transportes, e sempre precisamos de alguma coisa, eles nos ajudaram. O Ferreiras também nos ajudou muito, o Futebol Clube Ferreiras. A Portinado, tudo o que teve a ver com o polo aquático também foram impecáveis. Depois tivemos a Câmara Municipal de Lolé e de Lagoa, que nos ajudaram imenso. A Federação Portuguesa de Natação também teve um papel muito importante na ajuda para a associação, como já disse anteriormente, o Presidente António José Silva e toda a equipa da Federação Portuguesa de Natação ajudaram-nos imenso, e todos estes agentes, e espero não me ter esquecido mais ninguém, ajudaram muito. Eu tenho a agradecer, foi um prazer poder ter trabalhado convosco. Infelizmente não consegui terminar o meu mandato, não tinha isto em mente. Eu sinceramente pensava que ia mesmo ficar aos 4 anos, mas a vida deu uma grande volta e é impossível continuar neste formato. E muito obrigado a todos, espero que tenham mais noção agora do que é ser presidente, e que é um trabalho muito, muito complexo, é por vezes muito ingrato, e espero que as pessoas deem mais valor a todos os intervenientes, todos os elementos de uma direção que trabalham afincadamente para melhorar toda a natação portuguesa, e espero que deem mais valor a essas pessoas. Ponto de parte este tópico que falei convosco, esta minha decisão. Quero anunciar também que para a semana voltamos ao nosso formato habitual do podcast. Teremos o nosso nadador master, que esteve em grande destaque no último campeonato do mundo na Coreia do Sul, o José Freitas, será o nosso próximo convidado. Também teremos o David Graxá, uma das grandes referências da natação adaptada em Portugal. Ele que está agora a participar no campeonato do mundo esta semana, mas que depois irá nos fazer companhia para um episódio. Portanto, se tiverem questões ou algo que gostavam de ser debatido por parte destes 2 grandes nadadores, enviem as vossas mensagens para o Facebook ou no Twitter, e certamente iremos debatê-las e comentar as vossas questões. Muito obrigado a todos e até para a semana. Obrigado por ouvirem mais um episódio do podcast Hora H2O. Subscrevam o nosso canal Hora H2O no YouTube, façam um like na nossa página do Facebook e sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho. Relembro que os episódios também estão disponíveis no Spotify, iTunes e versão vídeo no YouTube. Obrigado e até à próxima.